Oi pessoal, meu nome é Clarissa e no vídeo de hoje eu queria contar pra vocês 3 coisas que mudaram na minha vida desde que eu vim morar na Alemanha. Bom, a primeira coisa que mudou bastante foram os meus hábitos alimentares. Primeiro que no Brasil eu estava acostumada a fazer uma refeição um pouco mais completa na hora do almoço e a ter uma janta um pouco mais leve, né? Geralmente eu almoçava na empresa, as empresas onde eu trabalhei no Brasil, todas elas tinham cantina, ou tinham refeitório e subsidiavam, né, o almoço. Isso aqui já é um pouco diferente. Primeiro que as pessoas elas geralmente fazem essa refeição mais leve no horário do almoço e fazem a refeição mais completa na janta e elas jantam mais cedo. Geralmente elas jantam assim que chegam em casa do trabalho. Além disso, são poucas as empresas que têm cantina ou que têm restaurante. Geralmente, quando é uma indústria, sabe, tipo fábrica, que aí é uma planta bem maior, que tem mais de 100 funcionários, aí sim as empresas oferecem algum tipo ou serviço subsidiado, né? Serviço que entrega comida no escritório, ou tem uma cozinha industrial realmente para atender os funcionários. Mas quando as empresas são menores ou quando a empresa fica em um espaço compartilhado, né? Agora é muito tendência você ter esses prédios que cada andar é o escritório de uma empresa diferente, esse tipo de coisa. Aí, geralmente nesses escritórios tem uma cozinha, tipo, tem um espaço onde os profissionais podem fazer as suas refeições, mas como são escritórios menores, aí a empresa não fornece o almoço, né? Tipo, você precisa levar a sua própria comida. E aí, como desde que eu me mudei pra Alemanha, eu só trabalhei em empresas que são um pouco menores, e aí tem cozinha e um espaço para você almoçar, mas elas não oferecem nenhum tipo de subsídio pro almoço. Eu acabei com o tempo mudando esse hábito e optando por fazer um lanche também no horário do almoço e jantar em casa, porque dava muito trabalho levar uma refeição completa pro escritório, sabe? Eu precisava levar uma mochila ao invés de só levar uma bolsa, porque eu precisava levar um pote maior, ou às vezes, quando eu tava levando comida e salada, eu precisava levar 2 potes, tem que ser potes que são muito bem vedados, para não vazar nada na mochila. E aí acabava tendo um trampo gigantesco e eu de cara já vi que isso aí não ia dar certo e optei por mudar isso. Bom, a segunda mudança comportamental que aconteceu na minha vida é que eu virei a recochata dos plásticos. Quando a gente morava no Brasil, a gente fazia a separação do lixo de 3 formas. A gente fazia a separação do lixo reciclável, o não reciclável e o orgânico. Então a gente tinha tipo 3 lixeiras no apartamento para isso. E aí, quando a gente se mudou para a Alemanha, aqui o lixo ele é todo segmentado, né? Então você tem o lixo do papelão, do papel, tem das embalagens plásticas, tem do vidro, tem o lixo orgânico, tem o lixo não reciclável e assim sucessivamente. Então, uma das primeiras coisas que a gente precisou fazer quando se mudou para cá foi comprar mais cestos de lixo para ter em casa para poder fazer essa separação adequada. E aí eu fiquei chocada com a quantidade de vezes que a gente precisava tirar o lixo de plásticos. Era muito plástico, sabe? E aquele negócio começou a me deixar muito agoniada. E aí, quando eu ia no mercado fazer compras, eu já descartava tudo que tinha duplo pacote, sabe? Então, por exemplo, granola. Granola é uma parada que geralmente tem assim, tem a granola dentro de um saco plástico e daí esse saco plástico vem dentro de uma embalagem de papelão. Eu comecei a não comprar mais todas essas embalagens que tinham um duplo empacotamento. E aí vi que não estava fazendo muito efeito na quantidade de lixo que a gente produzia. E aí eu fui fazendo várias outras mudanças na minha vida, sabe? Porque aquilo era uma coisa que me incomodava muito. Eu comecei a procurar lojas que vendiam, por exemplo, a gente compra muitos grãos, né? Então eu comecei em lojas que vendem grãos a granel e aí você pode levar os seus próprios potes e aí eles vendem por quilo e você não precisa levar nenhum tipo de embalagem plástica para casa. Produtos de limpeza, eu também comecei a comprar refil que venham em embalagens biodegradáveis, então você compra o refil, ele vem numa embalagem que parece um tipo de plástico, mas na verdade
É um produto biodegradável e aí a embalagem plástica mesmo, você usa sempre a mesma, você só enche. Eu comecei a fazer essas alterações na nossa rotina de consumo porque realmente era uma coisa que me incomodava bastante. E aí hoje em dia, quando eu vou comprar qualquer coisa, é bizarro, assim, a primeira coisa que eu noto é o plástico, sabe? Bom, e a terceira coisa que mudou bastante desde que eu vim morar na Alemanha foi a minha preocupação com aparência. Logo que eu me mudei pra cá, eu já percebi que a maioria das pessoas não tem uma preocupação muito grande em, por exemplo, combinar roupa, ou de uma forma geral, as pessoas elas não são apegadas à moda, a tendências de moda, sabe? Ah, agora tá muito em alta esse tipo de calça ou esse tipo de saia. É bem difícil você andar na rua aqui e ver várias pessoas tentando seguir um determinado padrão de moda. O pessoal aqui não é muito apegado com esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que no começo me chamou bastante atenção, mas que depois de um tempo em que você está inserido numa comunidade que se comporta dessa forma, você acaba sentindo menos pressão de estar sempre combinando, de estar sempre com uma maquiagem perfeita, ou de usar um determinado tipo de roupa que talvez não valorize muito a sua silhueta. E aí, com o tempo, você vai convivendo numa comunidade que pensa dessa forma, né, ou que age dessa forma, e você começa a sentir menos pressão de se adequar a um determinado padrão. Primeiro, porque o padrão ele não existe, e segundo, porque as pessoas aqui elas não se obrigam a nada, sabe? Elas querem fazer o que elas acham que é melhor pra elas, elas querem se vestir da forma como elas sentem que é melhor pra elas. Então, se tá muito quente e elas querem usar um short curto ou um vestido curto, elas vão fazer isso. Não interessa se tem a perna grossa, a perna fina, se tem celulite, se não tem celulite, se tá acima do peso ou se não tá. Ninguém se apega muito a esse tipo de coisa. E aí, quanto mais você convive numa sociedade que tem esse tipo de pensamento, mais aquilo ali vai se tornando normal pra você e menos você começa a reparar nessas coisas também. E aí eu lembro que quando eu fui pro Brasil de férias, meus pais moram numa cidade no litoral, né? Então é calor praticamente o ano inteiro e além disso o pessoal usa muito short, muito biquíni, muita coisa. E eu lembro que quando eu tava, né, ficando na casa deles, em menos de 24 horas eu tava super incomodada comigo mesma, sabe? Eu tava tipo, ai, preciso usar short, mas tô com muita celulite ou tô muito branca, né? Porque tipo, tinha acabado de vir do inverno europeu, não tinha pegado muito sol ainda, tô muito branca, não estou no padrão, sabe? E eu fiquei chocada com o quão rápido eu fiquei ciente disso enquanto estava no Brasil. Entende? Porque eu acho que a gente tem essa cultura de se preocupar muito com a estética, de se preocupar muito com beleza, de estar sempre naquele padrão e eu acho que a gente precisa se libertar disso aí, sabe? Então isso foi uma mudança muito positiva, né? Que eu observei em mim mesma desde que eu vim morar na Alemanha e que eu incentivo todo mundo a ir mais para esse lado, porque é libertador. Bom, então esses foram 3 comportamentos que eu mudei desde que eu vim morar na Alemanha, que eu queria compartilhar com vocês, até para fazer um pouco dessa comparação entre o Brasil e a Alemanha e explicar os motivos que me fizeram ao longo do tempo mudar essa mentalidade, porque eu acho que é sempre um debate interessante. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar um joinha e compartilhar com seus amigos, que isso me ajuda bastante. Se você tem alguma dúvida ou uma sugestão de tema para os próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo!